Olá, amiguinhos! Sou eu de novo, a sua contadora de histórias, Juju. E hoje eu estou aqui para continuar a nossa história. Once upon a time, era uma vez. Uma história jamais contada. Bom, depois que a turma conseguiu mandar a Cora para o País das Maravilhas e se livrar daquela tirana, daquela perversa, pensava-se que tudo estaria normal, que tudo estaria bem. A Emma, que estava se apaixonando pelo Capitão Gancho, perdoou ele e os dois começaram a namorar. O Gancho se redimiu e até perdoou o crocodilo. Regina, ela decidiu que ela ia dividir o amor do Harry com a Salvadora. O encantado estava cada vez mais encantado com a nossa linda e maravilhosa Branca de Neve. Tudo estava muito bem. E o Sr. Gold estava cada vez mais apaixonado pela Bela e a Bela por ele. Estava tudo maravilhoso. Mas vocês sabem que nos contos de fadas sempre tem que acontecer alguma coisa. E sabe o que aconteceu? Peter Pan! Mas eu vou contar para vocês toda essa história. Num passado tão distante, o pai do Sr. Gold, ele gostava só de beber, ele gostava só de jogar, ele gostava só de mulheres, ele gostava da vida boa. E ele dizia que ele era maravilhoso, que ele era belo, que ele era top, mas ele não era nada disso. Ele era tóxico e ele era um lixo, porque ele era péssimo como pai. E o coitado do Sr. Gold, quando criança, largado na Rua da Amargura, criado pelos vizinhos e por todas as pessoas que faziam uma espécie de caridade, olhando ele enquanto o pai dele estava só lá na jogatina. E teve uma certa ocasião que o pai dele estava cansado. Ele falou assim: cara, eu tô cansado de ser pai. Eu não nasci para ser pai. A sua mãe tinha que morrer e tinha que me deixar você comigo. Quer saber? Não quero mais saber de você. E aí, ele ficou sabendo que tinha um tal de feijões mágicos que abriam o portal. Então, ele catou esses feijões mágicos e ele abriu um portal e ele não levou o Sr. Gold criança. O Sr. Gold queria muito ir. Papai, deixa eu ir com você. Ah, que nada, você vai só me atrapalhar. E ele foi parar na Terra do Nunca. E quando ele parou na Terra do Nunca, tinha uma sombra. Olha a minha sombra aqui, ó. Tinha uma sombra que era uma sombra muito malvada, não é como a minha é boazinha. E essa sombra malvada fez uma espécie de troca. Trocou a alma do pai do Sr. Gold pela juventude, porque ele queria ser jovem eternamente, mas com uma condição: ele ia ficar jovem para sempre, tipo assim, com uns 15, 16 anos, mas nunca ia poder sair da Terra do Nunca. Só uma vez por semana, aonde ele poderia sair para trazer mais e mais garotos, que seriam os garotos perdidos e que a sombra ia roubar a alma de todos eles e eles iriam ser obrigados a ficar na Terra do Nunca. Essa foi a história do pai do Sr. Gold. Só que ele estava ficando fraco. A ilha estava ficando fraca. Então a sombra disse que
Ele estava perdendo seus poderes. Por quê? Porque as crianças estavam deixando de acreditar na magia. As crianças não acreditavam mais em contos de fadas. O mundo estava moderno. Agora todo mundo tinha celular. Todo mundo tinha computador. Todo mundo tinha TV a cabo. Enfim, ninguém acreditava mais em contos de fadas. Então a sombra disse, bem assim: Peter Pan, você precisa trazer a magia de volta para a Terra do Nunca, porque senão você vai morrer. E adivinha aonde ele foi pegar esta magia? Onde será que foi? E o que aconteceu com a Emma? Será que ela ainda namora com o Gancho? Não sei.